Olá, queridos, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui com mais uma aula, já finalizando a nossa matéria Autoridade do Crente. Amém? E nós vamos hoje dar continuidade e vamos iniciar falando sobre a abrangência do uso do nome de Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o uso do nome de Jesus na oração. A primeira coisa que eu quero começar falando, é a maneira bíblica, certo? Orar ao Pai em nome de Jesus. Toda oração que nós fizermos ao nosso Deus, ao nosso Pai, tem que ser feita em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. João capítulo 15, versículo de número 16, diz o seguinte: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. A vós outros, se vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso está em João 15, 16. Então nós temos que orar ao Senhor, nosso Pai, em nome de Jesus, porque Jesus é o mediador, advogado, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele que está intercedendo entre Deus e os homens, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Outra coisa, a oração deve ser feita segundo os princípios da palavra de Deus. Ela deve ser feita, mas como assim, pastor Marcelo? Como é que eu oro segundo a palavra de Deus? Para isso, você vai precisar conhecer a Escritura. Você vai precisar mergulhar na leitura bíblica. Um conselho que todos os dias você leia pelo menos, se for possível, todos os dias você leia pelo menos 5 capítulos, começando pelos evangelhos, para você começar a conhecer mais e mais a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina que quando nós estamos nele, querido, e ele está em nós, e a palavra de Deus está em nós, e nós estamos nele, buscando sua presença, é impossível a gente orar errado. Impossível a gente pedir alguma coisa que não seja da vontade de Deus. É por isso que é importante a meditação da palavra, para conhecermos a palavra, conhecermos a vontade de Deus. Então, assim, o nosso coração vai estar sempre cheio da palavra de Deus, nosso espírito vai estar cheio da palavra de Deus, e aí sim as nossas orações vão seguir o princípio da palavra do Senhor. Olha só o que está escrito em 1 João 5,14. Diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, é importante permanecer na vontade de Deus. É por isso que muita gente ora, e muitas orações, queridos, que não têm fundamentos, orações que às vezes são frutos de mágoas, orações que são frutos de raiz de amargura. E claro, está sendo colocado diante de Deus, talvez como um desabafo, né? Deus, estou me sentindo assim. Agora, eu orar de uma forma que eu estou indo contra a vontade do Senhor, queridos, Deus vai ouvir de qualquer forma, mas a resposta não vai ser a que nós queremos, não vai ser realmente a que nós precisamos, vai ser realmente a resposta que nós precisamos ter. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Terceira coisa, precisamos fazer reivindicações no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Tem sido dado. Eu venho reivindicar aquilo que é meu. Aquilo que já foi lhe dado. Foi lhe dado por direito. Tem gente que tem problema por dizer assim, não, quem somos nós? Quem são vocês para pedir, para reclamar alguma coisa? Na verdade, reclamar alguma coisa de Deus. Na verdade, nós estamos exigindo. Nós estamos simplesmente tomando posse daquilo que o próprio Deus nos deu através do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reivindicando aquilo, isso aqui é meu, e eu quero por herança. E qual é o pai que no seu coração não tem a alegria de poder abençoar os seus filhos com aquilo que os filhos estão pedindo? Se você é pai, você vai entender, ou se você talvez não é pai biológico ou mãe biológica, você não teve talvez filhos do seu ventre, mas você criou sobrinhos como se fossem seus filhos,
você vai entender o que o nosso coração sempre quer dar, o que os nossos filhos estão desejando. Mas nem tudo que eles querem, que eles desejam, é da vontade de Deus, é da vontade do nosso coração. Nem tudo que eles pedem, muitas vezes, vai fazer bem para as suas vidas. Então, aí nós temos que entrar dizendo, não, esse aqui não pode, esse aqui pode. E muitas vezes, um não é tão bom, tão edificante, salva a vida de alguém como se a gente fosse falar sim para alguém. Então, é necessário entender que, às vezes, não também é algo bom para a nossa vida, ok? Então, para que nós possamos orar, né? Para que nós possamos atentar para esse fato, nós precisamos guardar o seguinte, entender o seguinte, que está em João capítulo 14, disse, quando pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Reforçando o que nós estamos falando. Jesus intercede por nós, ele vai ao Pai e ele intercede por nós. Na verdade, quando nós estamos orando, e a oração chega até o Senhor, nosso Deus, é como se o próprio Jesus, claro, estivesse orando no nosso lugar, mas a oração ela tem que ser de acordo à vontade de Deus. Então, existem alguns estágios, algumas coisas que nós precisamos entender na nossa oração. Primeiro, temos que orar ao Pai. Ele é o provedor. Temos que fazer oração para Ele, como disse em Mateus capítulo 6. Entrar no quarto, entrar no secreto e orar ao Pai, que está ali no secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Orar a Ele. Temos que clamar a Ele em nome de Jesus. E quando a gente começa a nossa oração, temos que começar orando o Pai, Pai nosso, meu Pai, meu Paizinho, nos direcionando a Ele. Amém? Seguimos acá. Tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Ele também, aquilo que o Pai vai dar, ou dará em nome de Jesus. Jesus muitas vezes nos faz merecedor, não por nossos méritos, mas pelos méritos dele, e somos abençoados pela graça do Senhor. Amém, queridos? Isso é muito importante, muito importante. Pedimos ao Senhor, pedimos a Deus em nome do Pai. Outra coisa importante que nós vamos falar, estamos dentro do assunto da autoridade do crente, falando sobre a abrangência do uso do nome de Jesus na oração, como pessoas, como crentes que temos autoridade nessa terra. Estamos falando, não tem como falar de autoridade do crente sem falar do nome de Jesus. Amém? Então, continuamos. O uso na oração da concordância. É muito importante a oração de concordância. Orar, se dois se reunirem, dois irmãos se reunirem, como está em Mateus 18, capítulo 18, versículo 18 ao 20, quando dois ou três ou mais se reunirem no nome do Senhor. Diz que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, que se desligares na terra será desligado no céu. Quando há concordância na oração, e seguindo o mesmo parâmetro, o mesmo princípio de orar na vontade do Senhor, vai haver liberação, vai haver bênção da parte de Deus. Então, oração de duas pessoas concordando em oração, um orando, o outro sim, Senhor, fazendo uma concordância, o Espírito vai se alinhando, o ambiente vai se alinhando e Deus vai abençoando, liberando sua bênção. Amém? Terceira coisa, o uso na oração individual, né? Nós precisamos entender que nós oramos a Deus. E se você disse, Pastor Marcelo, eu não sei orar, eu não sei como orar. Como que eu faço para orar? Primeira coisa, você precisa entender que a oração ela é feita no mínimo de duas pessoas. E nesse contexto de oração, de falar com Deus, nós estamos tendo a Deus como o receptor do que nós estamos falando. E Deus, queridos, Ele ouve as nossas orações. Da mesma forma que eu estou falando com você, você pode falar com Deus também. Você pode abrir seu coração, saber pela fé, queridos, isso aqui é pela fé. E você vai ter a convicção de que Deus está te ouvindo. Então, existe uma oração individual. Pastor Marcelo, eu não sei orar, não consigo juntar palavras. Nesse momento, vou te dar um conselho. Você diga, Espírito Santo, eu não consigo orar, eu não sei orar, me ajuda nas minhas palavras.
me ajuda na minha oração. E começa a abrir teu coração. É como um bebê, quando está começando a falar, ele junta a palavra que ouviu, às vezes não pega palavra com palavra, fala errado, mas a gente vai entendendo a sua linguagem. E assim o Espírito Santo que começa a entender, ele compreende a nossa linguagem. Então abre teu coração, você não precisa ser gospelmente correto para você falar com Deus. Você tem que abrir o seu coração e expor sua vida para Ele, dizendo: Senhor, eu estou me sentindo assim, dessa forma. É oração individual, você pode fazer isso em nome de Jesus. E você pode ter certeza que haverá resposta da parte de Deus. Sempre haverá uma resposta da parte do Senhor. Amém, queridos? Mais uma coisa que eu quero falar aqui: o uso da oração, o uso do nome de Jesus na salvação. Para alguém, queridos, para alguém receber a salvação, é importante confessar Jesus. Não há salvação sem a confissão do nome de Jesus. Não há salvação. Não há outro nome, como disse Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos. Não existe outro nome. Não é Buda, não é Maomé, não existe outro nome debaixo do céu, ou seja, aqui na terra ou no mundo espiritual, não existe um anjo, não existe alguém espiritual nem carnal que possa dar salvação ao ser humano para a vida eterna com Jesus. Somente Ele, nele está a salvação, somente por Ele. O nome de Jesus, querido, é parte integrante, integral da salvação. Amém? Ele faz parte, queridos, o plano de Deus. E Jesus está inserido no plano total, o plano geral de salvação está em Jesus. Então, queridos, quando você está pregando o evangelho para alguém, é importante que você e a pessoa que entregar sua vida a Jesus, ela precisa confessar com sua boca, declarar que Jesus é o Senhor da vida dela. E então ali estará sendo salva, resgatada, como nós falamos umas aulas atrás, resgatadas das garras do inimigo. Isso é importantíssimo. A segunda coisa, quando nós somos salvos pelo Senhor, automaticamente nós passamos a ser justificados. Sempre eu costumo dizer, e tenho falado isso várias vezes, e quando o filho falta à escola por alguma situação, digamos assim, justificável, o pai precisa ou escrever na agenda ou se dirigir até a escola para que ele possa, de alguma forma, justificar o porquê daquela falta, o porquê daquela falha. Então, em Cristo Jesus, nós somos justificados. Por que o pecado estava em nós? Por que nós estávamos afastados de Deus? Por que agora nós estamos entrando novamente no reino espiritual, no mundo espiritual, nos braços do Senhor Jesus Cristo? Porque Ele nos justificou, Ele agora carimbou o passe, dizendo: agora você pode voltar. Como a criança volta à escola, agora você pode entrar de volta ao seu lugar de origem. Amém? E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, tudo é importante, tenho essa mania de falar, mas isso para ressaltar alguns tópicos. Mas algo que realmente você precisa, daqui a pouco, voltar, se terminar esse vídeo, você volta atrás e escute de novo, para que isso seja impregnado, seria interiorizado no seu espírito. Amém? Gente, a salvação, falando aqui da salvação, ela acontece em 3 tempos ou em 3 etapas, ok? Preste bem atenção nisso aqui. A primeira coisa, o nosso espírito, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Somos seres trinos, espírito, alma e corpo. No espírito, queridos, o nosso espírito é onde Deus fala com a gente. E aquilo que morreu quando Adão pecou diante de Deus, o que morreu primeiro foi o espírito, foi cortado, foi desconectado de Deus. Aqui o espírito é a conexão com Deus. Quando Deus formou Adão e ele soprou nas suas narinas, ele colocou do espírito de Deus no espírito de Adão,
mas para que Adão pudesse viver, precisava de um espírito dentro dele, o espírito do homem. Está o espírito de Deus e temos o espírito do homem. Então, no espírito do homem é onde Deus fala. A palavra de Deus que nós nos alimentamos vem para o nosso espírito. Claro, passa pela nossa mente, purifica a nossa alma, mas ela entra no nosso espírito, nos alimenta espiritualmente. Por isso a confissão de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está falando de alimento espiritual. Eu falei do espírito, agora eu vou falar da alma. Na alma estão concentrados os sentimentos, está o que nós chamamos da nossa mente, né? As emoções. Então, na alma, queridos, faz parte do ser humano. A salvação, queridos, a nossa alma também. Vamos ver aqui que também faz parte da nossa vida. E terceiro, o corpo, que veste o nosso espírito. Corpo é a carcaça, né? Como se diz por aí. Mas o corpo, ele tem também vontades. O corpo, queridos, ele é a consequência, né? A consequência, ou é, digamos, a evidência, a vontade do corpo é a evidência de que existe um vírus, existe um pecado, queridos. É enraizado na carne. Amém? Nós vamos já explicar sobre isso. Então, no corpo estão as vontades carnais, a vontade terrena, né? A vontade terrena que deseja as coisas do mundo. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, desculpa, irmãos. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que o nosso espírito, ele é salvo assim que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Imediatamente, o nosso espírito, ele é salvo. Só um minuto. Estou um pouquinho, irmãos, um probleminha no meu nariz, não vai dar certo. Estou aqui me esforçando para poder dar aula da melhor forma possível, tá certo? Então vamos lá. O nosso espírito, ele é salvo automaticamente. Assim que nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso espírito é salvo. Assim que nós declaramos, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e o teu coração crês que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então, o nosso espírito é salvo imediatamente. Já há uma conexão com Deus, já somos vivificados, nosso espírito ressuscitou, é vivificado novamente, aí onde nossos olhos são abertos e voltamos, queridos, a estar conectados com Deus. Isso nos faz desejar as coisas espirituais. Se você não teve uma vida cristã toda a sua vida, né? Desculpe a redundância aqui, mas o tempo em que você não tinha Jesus, você não desejava as coisas de Deus. Mas a partir do dia que você entregou sua vida a Jesus, automaticamente passamos a desejar as coisas de Deus. De onde vem esse desejo? Lá do nosso espírito. Somos vivificados. Amém? O nosso espírito, queridos, é o lugar onde o Espírito Santo habita. E no nosso espírito. Aí onde se torna um com o nosso espírito. Amém? Isso aqui é maravilhoso. É algo lindo demais. Amém, queridos? Mais uma coisa. A nossa alma, ela está num processo. Estou falando dos 3 tempos, os 3 estágios da salvação. A nossa alma, ela está sendo salva. Ela está sendo transformada e ela está sendo modificada ao caráter de Deus através da palavra de Deus. Amém? Vamos ver Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, Romanos 12, 1 e 2 também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, boa, agradável
e perfeita. Tem que haver transformação. A alma, ela precisa diariamente. Por isso que o alimento que tem que ser diário. A palavra vem ao nosso espírito. Nosso espírito está forte. E aí sim a nossa alma ela vai sendo tratada. A palavra passa pela nossa mente, que faz parte da alma, vai purificando, vamos entendendo a palavra, vamos sendo alimentados pela palavra de Deus, fortalecidos pela palavra de Deus. E assim nós nos tornamos crentes fortes e sólidos em Deus. Por quê? Porque sempre há alimento. Nós já não somos mais crentes raquíticos, não somos mais crentes desnutridos, somos crentes fortalecidos porque estamos sempre, constantemente, nos alimentando com a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso é importante demais, é lindo demais. Ok? E por último, o corpo. E o corpo, pastor Marcelo, o que vai acontecer com o corpo? Lembre-se do dia do arrebatamento. A chave aqui é fortalecer teu espírito. Agora você está fazendo a coisa certa. Você está estudando a palavra de Deus. Você vai ver esse vídeo umas 2, 3, 4 vezes. Você vai pegar a sua Bíblia e vai conferir, vai dar o pause e vai conferir. E você vai alimentar seu espírito. Tenho certeza que você não vai ser o mesmo depois de assistir esse vídeo. Não é por causa de mim, é por causa da palavra que está sendo liberada. E o nosso espírito, e nosso corpo agora, pastor Marcelo, nosso corpo ele vai ser redimido no dia do arrebatamento. Ou se nós estivermos vivos, quando entrarmos nos ares, seremos transformados. E se a gente tiver morrido, estiver nosso corpo lá no cemitério, nós vamos ressuscitar. Vamos ressuscitar. O nosso corpo vai, queridos, novamente, retomar e seremos transformados em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis. Porque no céu não entra pecado. Então ali será a salvação do corpo. Então nós temos aqui as vontades da alma, querendo contrariar as vontades do espírito. E temos também o corpo, que ele vai obedecer, ou a alma ou o espírito. Então o corpo, digamos que seria o mais fraco dos três. E o mais forte tem que ser o espírito. Amém? Então muitas vezes, queridos, nós passamos a ser crentes almáticos. Vivemos por emoções, vivemos por sentimentos, vivemos por aquilo que estamos sentindo. Estou triste, então hoje eu não falo com ninguém, hoje eu não oro, hoje eu não leio a Bíblia, hoje não declaro fé, porque eu estou triste. Não, querido. A autoridade se exerce no espírito, se exerce pela fé, não é pela alma. Amém? E o corpo vai obedecer, queridos. A carne vai se submeter, você vai estar tão cheio da palavra, que teu corpo não vai sentir mais vontade de pecar, não vai sentir mais vontade de fazer as coisas erradas. Por quê? Porque quem vai estar governando a sua vida vai ser o Espírito Santo, através do teu Espírito, que vai estar forte, cheio da palavra, para a glória de Deus. Amém? E a alma vai se submeter aos pensamentos de Deus, à vontade do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Vamos avançar. O uso do nome de Jesus também é para expulsar demônios. Você sabe muito bem disso. O demônio tem que obedecer o nome de Jesus. Não tenha medo de expulsar demônios. Declare em nome de Jesus. Sai daquela vida. Sai daquele lugar. E ele vai ter que se submeter ao nome de Jesus. Ok? Tem textos aqui em Marcos 16, versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. Está se referindo a demônios, expulsar demônios. Amém, queridos? Há autoridade sobre a sua vida também para fazer isso. Ok. Jesus, queridos, libertou os cativos. Temos vários exemplos de Jesus. Você pode ler, basta você ler os evangelhos. Você vai ver uma obra de Jesus libertando pessoas, restaurando pessoas, pessoas oprimidas. A Bíblia faz menção de dizer que pessoas estavam sendo oprimidas pelo diabo, estavam escravizadas pelo diabo. E Jesus simplesmente dava uma ordem e os demônios saíam das pessoas. Queridos, um detalhe importante, na hora de expulsar um demônio, na hora de repreender um demônio, nesse momento você não tem que estar pedindo, nesse momento você tem que estar orando, Deus expulsa esse demônio. Jesus está dizendo que a autoridade está dada à igreja, dada a você. Então, nesse momento, a sua oração e a sua declaração tem que ser feita em direção a esse espírito maligno. Você tem que repreendê-lo, você tem que dizer para ele sair.
Então, ele vai se submeter, claro, ao nome de Jesus. A próxima coisa que nós vamos falar agora, passos necessários para usar o nome de Jesus na libertação. Primeiro, para que haja libertação, é necessário ser filho de Deus. Amém? Ser filho de Deus. Pois o nome de Jesus foi dado à igreja. O demônio nunca vai obedecer o incrédulo. Certo? Uma pessoa que não tem Jesus na vida e vai repreender o demônio não vai obedecer, não vai se submeter. Amém? Então, tem que ser filho de Deus, tem que ter entregue a sua vida a Jesus para que venha o processo de libertação. Ok? Outra coisa, não ter qualquer pecado não confessado. Importante ter confessado os nossos erros, nossos pecados a Deus, sempre estar confessando a Deus aquilo que fere o nosso coração, que fere o coração de Deus. É muito importante estar com o coração livre de pecado e assim temos ousadia de estar livres com a consciência tranquila para que o diabo não tenha de que te acusar. Então é importante estar sempre dizendo, Senhor, eu cometi esse erro, e eu falei isso, e eu fiz isso, e eu estou confessando aqui para que a minha mente, meu espírito fique aliviado e eu fique limpo diante de ti. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança em Deus. Isso está em 1 de João, capítulo 3, versículo 21. Se alguma coisa está, como disse, estou sentindo uma coisa ruim dentro de mim, estou sentindo um aperto no meu coração, tem alguma coisa que eu preciso sarar no meu coração, é porque provavelmente tem algo que precisa ser confessado diante do Senhor. Outra coisa importante para a libertação, conhecer o poder do nome de Jesus. Saber que ele tem todo o poder, como disse, toda autoridade e poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. E para isso nós precisamos crer que assim é, que assim acontece. As coisas estão sujeitas a ele. Os demônios precisam se submeter ao nome e ao poder do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Importante entender que nós não lidamos na libertação, que nós não estamos lidando com a própria pessoa. Nós estamos lidando com espíritos malignos, estamos lidando com demônios. Amém? Então é importante, isso está em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades e assim sucessivamente. Então, guardar esse entendimento. Nós não precisamos ter medo dos demônios. Temos autoridade do nome de Jesus para expulsá-los, para repreendê-los, para a glória do nome de Jesus. Queridos, uma pergunta. Um cristão pode ser possesso? Eu vou repetir a pergunta. Um cristão pode ser possesso? E o que é possessão? Vamos definir o que é possessão primeiro. Possessão é quando a pessoa está plenamente dominada, endemoniada, né? Quando o diabo assume o controle sobre o seu espírito, a sua alma, nesse caso, mente, seu corpo. Portanto, a resposta seria: um cristão não pode, não tem como um cristão ser possesso, está possuído por um demônio. Um cristão que realmente converteu e aceitou ao Senhor Jesus. O que pode acontecer? Por que alguns cristãos, às vezes, sofrem de, aparentemente, algumas evidências demoníacas? Na verdade, aquilo nós chamaríamos de opressão. Existe uma palavra chamada opressão, que é aquilo que oprime, aquilo está oprimindo a mente por algum problema, alguma situação, algum pensamento, alguma situação que marcou, alguma situação desconfortável, e está oprimindo, trazendo pensamentos. E o lugar de ataque do inimigo para perturbar a vida de qualquer pessoa, seja cristã ou não, é na sua própria mente. Então, existe a possessão, quando é o domínio da mente e totalmente do ser da pessoa está nas mãos do diabo ou de algum demônio. Isso é chamado de possessão. Então, o cristão não pode ser possesso, dominado por um espírito maligno.
Amém? Não pode, porque ele está sendo, queridos, dominado pelo Espírito Santo, está sendo governado pelo Espírito Santo. E quando existe opressão, aí sim, talvez ele possa até evidenciar, de alguma forma, externando algum estresse, externando alguma raiva, externando alguma coisa que poderia parecer uma manifestação de demônios, mas na verdade está sendo oprimido, ele está suportando tamanha opressão na sua mente. Amém, gente? Isso é muito bom, reter no nosso coração. Então, aqui temos um exemplo, Marcos 5,15, diz assim: indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Lembra dessa história do endemoniado gadareno? Ele ficou em perfeito estado, né? Os demônios o deixaram porque eles pareciam loucos, quebrando grilhões, assustando as pessoas, indo para cima das pessoas. Era uma loucura, totalmente possuído. Outra coisa, um cristão, outra pergunta. Um cristão pode ter um demônio? Alguém pode ter um demônio sem estar possesso? Alguém, claro, pode ter, talvez, mas isso não acontece na mente, no espírito e na alma. Isso é uma influência, como eu acabei de falar, uma influência espiritual. Às vezes, por alguma vontade da carne, são atraídos espíritos malignos, são atraídos, talvez, demônios que venham a oprimir aquela vida. Então, um cristão, sim, ele pode estar sendo oprimido, e se ele se deixou, se desmandou, né, ele renunciou, talvez, de certa forma, aos caminhos de Deus, ele, claro, vai ser totalmente influenciado pelo mundo das trevas. Né? E o pior estado pode ser, o estado atual pode ser pior, exatamente pior do que talvez ele era antigamente sem Jesus. Ok? Importante guardar isso no nosso coração. Mas o cristão tem que conhecer seus direitos e entender, perceber quando ele pode estar sendo influenciado por pensamentos malignos, declarar em nome de Jesus, repreender em nome de Jesus. Talvez no momento de raiva, talvez você pode até perder o controle em algum momento de alguma situação, mas assim que a situação se normalizar, a sua mente se normalizar, é importante voltar e clamar o nome de Jesus e repreender toda a obra do inferno. Amém, queridos? Aconteceu um exemplo com Pedro. Nós temos aqui Mateus, capítulo 16, quando Pedro falou para o Senhor, Senhor, tu vai morrer, não faz isso não. E Pedro tinha acabado de ter uma revelação. Pedro teve uma revelação, dizendo, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o Deus vivo. E daqui a pouco Pedro estava fazendo uma declaração para Jesus não morrer na cruz, e o Senhor Jesus o repreende, dizendo que Satanás estava influenciando a vida dele. Na verdade, Pedro ali não estava possuído. Pedro ali foi influenciado sutilmente pelo diabo, pelo inimigo. E claro, o Senhor Jesus teve discernimento e repreendeu Satanás da influência que estava exercendo na vida de Pedro. Então, isso é realmente forte. Amém? Vamos avançar um pouquinho. Falta muito pouco para nós finalizarmos aqui a nossa aula. Estamos chegando no final, praticamente, da nossa matéria, Autoridade do Crente. E eu quero falar agora, usa o nome de Jesus na cura. Nós também podemos orar por cura, certo? Usa o nome de Jesus na cura. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, existe sim a oração de cura, mas tem que ser feita também em nome do Senhor Jesus. Amém? A cura acompanha o uso desse nome. Como eu falei, tem que ser a oração de cura tem que ser feita em nome de Jesus, repreender a enfermidade em nome de Jesus. O Senhor Jesus teve o poder de curar em lugares onde todos chegavam enfermos e Ele curava e sarava todos. Amém? Que isso também possa acontecer na nossa vida. Então, é importante entender que se a enfermidade, seja qual for,
dor de cabeça, dor nas costas, dor de coluna, ou Covid, qualquer coisa que tiver, nós precisamos orar e declarar em nome do Senhor Jesus, crendo com fé que a oração, queridos, do justo, que a oração da fé pode também operar milagres. Amém? Eu acredito que todos nós temos sido testemunhas de resposta de oração, também cura dos nossos corpos, nossos membros e da nossa vida. Algo importante, quando a Bíblia fala de salvação, em momentos Jesus ora por pessoas e disse: a tua fé te salvou, os teus pecados te são perdoados. E eu confesso que por muito tempo eu li esse texto e eu não entendia. Mas como? A tua fé te salvou, os teus pecados são perdoados. Eu não conseguia entender. Mas nas traduções, na transliteração, queridos, as traduções, até o português, existem palavras que vêm do grego, né? E que algumas palavras não conseguem ser definidas numa frase só. Ou não existe uma tradução tão exata. Então, a palavra salvação, no grego, ela tem vários significados. A palavra salvação, ela também significa cura. Ela também significa libertação. Ela significa segurança, preservação e perfeição. E essa palavra salvação vem do grego sozo. Do grego sozo, queridos. Então, é importante que a gente possa entender que a salvação em Cristo Jesus, ela acontece dessa forma. Existem várias formas onde nós podemos entender que a salvação em Cristo Jesus, ela traz cura, libertação, segurança, preservação e perfeição. Então, guarde isso no seu coração. A palavra sozo no grego, salvação, tem todos esses significados. Por isso que a Bíblia diz, por isso que a Bíblia fala assim: os teus pecados foram perdoados, a tua fé te salvou, os teus pecados foram perdoados. Aqui nos encontramos que a tradução, faltou aqui talvez poder explicar um pouco mais, mas nessa tradução, que não estou dizendo que a Bíblia está errada, estou dizendo que, às vezes, na tradução existem algumas divergências ou falta de esclarecimento, mas por isso que é importante ir para o original. No original, né, você pode pesquisar no dicionário bíblico, eu indico o dicionário Strong. Existe uma Bíblia que praticamente é a única Bíblia que eu uso de estudo, que é a Bíblia chamada Palavra-Chave. Ela tem um dicionário, na própria Bíblia, tanto o dicionário hebraico do Antigo Testamento, e aqui alguns trechinhos em aramaico, muito pouco, e também e no grego do Novo Testamento, certo? Então, se você puder adquirir essa Bíblia, é muito boa. Ela vai ajudar muito. Amém, gente? Então, sozo é uma palavra muito forte. Nós não significa só salvação, mas tem uma abrangência. Amém? Isso é para nós também, cristãos. Prossigamos aqui. A cura para o corpo físico é a parte integrante do Evangelho. O que isso quer dizer? Que a cura faz parte do Evangelho. A cura na vida de alguém faz parte do Evangelho. É o seu direito, aquilo que Deus quis te dar, que Deus quis me dar. A cura faz parte do presente de Deus da salvação. A libertação faz parte, nós temos que tomar posse disso. Amém, gente? Então, a Bíblia diz que a maldição da lei é a pobreza, é doença, pobreza e morte. Essa maldição da lei está em Deuteronômio 28. Essa maldição do pecado, doença, pobreza e morte. E a bênção, queridos, Deus nos libertou da maldição da lei e pagou pela cura. Pagou pela cura. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que está dizendo? Cristo nos resgatou, queridos, da doença, da pobreza e da morte. Olha o que disse Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em outras palavras, ele está dizendo, o escritor aqui, que Cristo
pegou sobre si, como disse Isaías, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si, queridos, essa miséria. Para quê? Para nos dar cura. Levou sobre si a morte, ele mesmo morreu, ressuscitou. Para quê? Para nos dar cura, para nos dar vida e para nos dar também riqueza, bens materiais. Nos abençoar também, porque abençoado nas regiões espirituais nós já somos, como diz Efésios capítulo 3. É tremendo, é glorioso o que o Senhor tem feito por nós. Aleluia! A cura é mencionada como parte do plano de redenção antes, durante e depois da morte e ressurreição de Cristo. Quer dizer, a cura já é um presente de Deus antes, durante e depois da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição. Glória a Deus por isso. Antes de Cristo, já é uma promessa dada a nós. Antes, vou dar só aqui os textos, tá bom? Antes, esse aqui, a cura que eles já mencionado no plano de redenção antes. Isaías 53, o texto que eu li aqui, recitei para vocês. Isaías 53, 4 e 5. Durante, Mateus 8, 16 e 17. Depois, 1 de Pedro 2, 24. Amém? Uma coisa é certa. Jesus curou a todos. O plano de cura, o pacote de cura é para todos. É para todos. A cura foi comprada por nós por um alto preço e está disponível no nome de Jesus. Nós não somos doentes tentando ficar sãos, sarados. Somos pessoas saradas sobre as quais o inimigo quer jogar enfermidade sobre as nossas vidas. Isso é forte. Você pode obter a cura em nome do Senhor Jesus. E uma coisa importante, queridos, é que nem sempre, queridos, a cura vai acontecer instantaneamente. Haverá um processo também, caso venha um processo de cura. Você pode receber e ver seu milagre no decorrer dos dias. Mas pela fé nós já damos graças a Deus pelo milagre. Amém? Então, queridos, é importante usar também o nome de Jesus na oração, que nós falamos, na cura. E agora estamos falando do uso do nome de Jesus dentro do louvor e adoração. Amém? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é frutos de lábios que confessam seu nome. Quando você vai para o culto a louvar o nome do Senhor com cânticos, isso também tem que ser feito no nome de Jesus. Queridos, o centro da adoração, do louvor, tem que ser Ele. Não tem que ser os homens, não tem que ser uma placa de uma igreja, não tem que ser um ministério de música, de louvor. Tem que ser Jesus, o centro, o foco, a atenção de toda a adoração, de todo louvor. Amém, queridos? E nós podemos exercer essa autoridade em que esferas? Sobre a nossa própria vida. Amém? Sobre sua própria vida você pode repreender, sobre sua própria vida, guardar sua casa, resistindo ao diabo, Tiago 4, 7. Sobre a vida de outras pessoas. Que pessoas são essas, pastor Marcelo? Sobre parentes, né? Parentes que talvez precisam de ajuda espiritual em algum momento. E você pode ser bênção para a vida deles, se exercer a sua autoridade, a sua influência sobre a vida deles. Sobre outras pessoas, você só vai poder exercer através de intercessão, em oração, clamando pela vida deles, intercedendo pela vida deles. E também sobre os novos convertidos, bebês espirituais, você vai poder interceder pela vida deles, clamar pela vida deles e poder influenciá-los. Amém? E no dia a dia, queridos, nós podemos também e devemos ter a nossa confissão de Jesus, porque isso vai trazer segurança para o nosso dia. Torre forte o nome do Senhor, a qual o justo acolhe e está seguro. Provérbios 18, 10. Todos os dias, Senhor, em tuas mãos entrego o meu dia, minha vida, e que seja um dia abençoado por ti, Senhor. Se invocarmos o nome de Jesus, poderemos também ser salvos, né? Ser salvos de toda
artimanha do diabo durante o nosso dia. Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se invocamos, queridos, o nome do Senhor, nós seremos salvos de diversas situações e também salvação da nossa vida, nossa alma, nosso espírito diante do Senhor. Amém? E o nome de Jesus, queridos, ele supre toda necessidade. Ele é capaz de suprir toda necessidade. Está precisando de alguma coisa? Clame ao Senhor Jesus. Exerça essa autoridade. Ele é o nosso provedor e o seu provedor. Amém? E o poder do Espírito, queridos, ele é acionado quando nós clamamos a Deus. Quando nós clamamos a Ele em nome de Jesus, o poder de Deus, através do Espírito Santo, ele é ativado ao seu favor. Amém? Mais uma coisa, Deus responde quando nós oramos em nome de Jesus. Isso está em João capítulo 16, versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Jesus é a ponte. Jesus, através dele, nós damos e recebemos. Damos e recebemos. Amém? O nome de Jesus é reconhecido e é respeitado nos 3 mundos, ou nos 3 reinos, nos cosmos, no céu, na terra e debaixo da terra. Não existe um lugar onde o nome de Jesus não seja reconhecido. Não existe lugar onde o nome de Jesus não seja exaltado. Amém? E para a gente caminhar e finalizar nossa aula de hoje, deixar algo bem implícito, bem claro, de que eu e você estamos habilitados para usar o nome de Jesus. Assim, quando você vai tirar sua carteira de motorista, você está habilitado, você recebe sua credencial e você está habilitado para poder andar no trânsito, né? Para poder dirigir, sair para onde você quiser. Você está habilitado para exercer dentro dessas leis do trânsito. E no mundo espiritual, quando nós entendemos o que significa o nome de Jesus, nós estamos habilitados para usar o nome de Jesus dentro das leis que o próprio Deus tem estabelecido e de tudo que nós temos falado aqui durante esse tempo, durante esses dias. Então, eu quero deixar isso bem, reforçar isso bem na sua vida, de que você está habilitado, querido. Não olhe para os seus defeitos, não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas fraquezas. Ele te habilitou para essa boa obra. Então você pode orar, você pode clamar, você pode repreender com confiança, usando o nome de Jesus. Deus nos faz idôneos à herança através de Jesus. Colossenses 1:12. Dando graça ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos à luz. É por Cristo Jesus que nós temos herança, queridos. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Idôneo quer dizer capaz, hábil, apto e adequado. O que mais, queridos? Para finalizar, o novo nascimento nos torna filhos e filhos aptos para usar o nome de Jesus. Por isso, queridos, que é importante entender que o nome de Jesus ele vai fluir, você vai ver a resposta de Deus depois que nós aceitamos a Jesus. Eu falei aqui uns minutos atrás, um incrédulo, ele não pode usar o nome de Jesus, não vai funcionar para ele. Ele pode ter resposta de Deus em oração, ele pode ter uma resposta de Deus falar com ele de alguma forma, mas agora exercer esses tipos de autoridade não vai acontecer. Ele vai precisar se tornar filho para que essa autoridade possa ser utilizada em nome de Jesus. Amém? Anota esses textos aqui. O novo nascimento nos torna filhos e filhos aptos para o seu nome. João 1:12, Efésios 3:6, Romanos 8:17. Anota esses textos e vão conferir o que eu acabei de falar. E a última coisa, sofrimentos por causa do nome de Jesus. Isso que talvez poucas pessoas entendem e gostam, mas o sofrimento faz parte da caminhada.
Se nós estamos sofrendo por amor a Cristo, por amor à causa de Deus, isso é motivo de alegria, porque é sinal que nós estamos caminhando da forma correta, da forma certa. Se nós estamos sofrendo por nossas próprias consequências e decisões erradas, precisamos nos arrepender e voltar para Deus, para alinhar nossa vida. A Bíblia diz que por pregar o Evangelho, nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Você sabe que muitos cristãos são perseguidos somente por acreditar no nome de Jesus. Amém? De alguma forma, vão tentar nos impedir de que nós anunciemos as verdades de Deus. Vão tentar nos impedir de pregar o Evangelho, de anunciar o nome dele. De alguma forma, vão tentar calar a igreja, vão tentar calar as pessoas para que elas não falem do nome de Jesus. Vão tentar nos impedir de alguma forma, criando leis terrenas, gerando perseguição de alguma forma muito sutil, às vezes muito aberta, depende muito muito dos países, né, da ditadura, de leis. Então, Satanás sempre vai se infiltrar para tentar impedir o avanço da igreja. Por isso que, abrindo parênteses aqui, é importantíssimo de que cristãos, filhos de Deus, possam sim fazer parte, queridos, também dessas áreas políticas, dessas áreas de governo, né? Que Deus, acredito que Deus tenha dado capacidade para muita gente para poder exercer esse tipo de trabalho e de autoridade, né, de governo. Nós precisamos de pessoas com princípios, né, nessa terra, governantes que tenham princípios, talvez não necessariamente sejam cristãos, mas se for melhor ainda, mas pessoas que tenham princípios cristãos, princípios que louvem a Deus, que honrem ao Senhor. Continuamos. Sofrimento por causa do nome de Jesus. Vamos sofrer afrontas. Você já tenha passado por isso. Vamos também, queridos, é importante sofrer por ele, pelo nome dele. Vamos chegar e podemos chegar a ser injuriados, né, por causa do nome de Jesus. Isso aconteceu com os apóstolos. Basta você ler e meditar um pouquinho no livro de Atos. Acredito que você já tenha lido. E precisamos confessar. Confissão é o nome de Jesus. Amém? Devemos confessar a nossa fé em Deus. Precisamos declarar, confessar que Ele é o Senhor da nossa vida, né? Não há salvação, como eu falei, não há salvação sem confissão. Ok, queridos? Me deixou um minuto aqui, minha bateria vai acabar no meu notebook. Um minutinho, gente, só para eu colocar aqui o carregador, porque senão eu vou perder essa aula. Glória a Deus, eu não estou ao vivo, mas olha só que bênção. Olha, ainda bem estava aqui preparado. Ok? Maravilha. Então, finalizando, certo? Não há salvação sem confissão. Não há salvação sem confessar o nome de Jesus. Amém? O cristão, queridos, o cristianismo é chamado de nossa confissão na Bíblia. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 1. E meu conselho é esse. Fica firme, né? Mantenha firme a sua confissão de Jesus. Não recue diante dos perigos da sociedade. E para finalizar, cuidado com as confissões que saem da sua boca. Porque uma hora nós estamos declarando que somos filhos, somos crentes, estamos firmes, e em algum momento podemos estar declarando maldição. Isso não pode acontecer. Não pode sair como o Senhor diz. Não pode sair da mesma fonte, água doce e água amarga, né? Então, não pode sair da nossa boca bênção nem maldição. É somente bênção. Amém, queridos? Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero agradecer a você, meu irmão. Agradecer a você, minha irmã, que tem tido paciência, que tem entendido o nosso esforço, tem entendido o propósito do seminário, que discipular filhos de Deus, discipular cristão, discipular igreja, discipular nações. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Estamos começando, estamos pequenininhos, mas nossa intenção é chegar ao maior número de pessoas através do ensino da palavra de Deus. Eu estou ensinando, mas também estou estudando, também estou aprendendo, né? Para quem não sabe, eu passei
parte da minha vida, né? Desde que eu me converti, lendo, estudando, comprando livros. Estudei um ano no seminário STPC, no centro de Fortaleza. Passei um ano lá, não consegui terminar, seminário teológico. Depois, deram vários cursos dentro da igreja. E depois eu estudei no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Minha formação teológica é no Centro Bíblico Treinamento Bíblico Rema. E depois eu fiz mais um curso, né, que foi a Escola de Ministros. Então, passei nisso ali 3 anos estudando, segunda, quarta e sexta, de 8 às 10, 10 e pouco, e foi de muito crescimento. Continuo estudando, continuo me preparando, continuo crescendo. Cada vez que eu estudo para ensinar, eu aprendo. Então, meu desejo é continuar aprendendo. Estamos preparando muita coisa boa. Tenho certeza que 2021 nós vamos ter algo muito bom, muitas novidades através do ensino para a glória de Deus. Um abraço, Deus abençoe, que nós possamos usar da nossa autoridade em Cristo Jesus, na oração, no louvor, na cura, na intercessão, em tudo aquilo que o Senhor Jesus colocar no teu coração. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Use essa autoridade, avance firme e forte para a glória de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe e lembre-se, esse é o ano do crescimento, porque eu e você estamos fazendo história. Paz do Senhor, queridos.